eu sou a Thelma e hoje é dia de um livro clássico aqui no canal. Eu tô falando de Harry Potter e a Pedra Filosofal e não vou fazer resenha ou contar essa história, eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar dos 7 segredos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E isso aconteceu, eu descobri esses 7 segredos ontem, dia 26 de junho, quando eu pesquisava nos canais do YouTube algo para contar para vocês, algo diferente, algo que explicasse para mim por que eu coloquei esse livro como um clássico e explicasse para mim também por que o Harry Potter e a J.K. Rowling são esse fenômeno literário mundial. E aí eu encontrei algumas respostas no Caldeirão Furado, um canal bem divertido sobre o Harry Potter, que foi aí por uma explicação mais metafórica da Pedra Filosofal, que eu concordo bastante. Então surgiu aí esses 7 segredos que eu vou contar, que eu vou partilhar com vocês agora. E o primeiro deles é a jornada do herói. Sim, eu imagino que a J.K. Rowling seja versada em mitologia e tenha estudado muito Joseph Campbell, que escreveu a jornada do herói, baseado na mitologia comparada aí nos anos de estudo dele e que hoje servem de esqueleto, de base para roteiros de filmes famosos e para livros e escritores seguirem. Só que ela fez isso, gente, de uma forma muito profunda. Ela não simplesmente seguiu uma receita de bolo, ela criou um mito moderno. Esse mito é a transformação do menino em homem. Nessa sociedade maluca, moderna que a gente vive, onde injustiça, preconceito e intolerância, infelizmente, ainda imperam. Então ela consegue contar uma história linda aí pra gente. Não só isso, a gente entra no segundo segredo, que é essa linguagem figurada, né? Essa linguagem simbólica, que é universal e uma criança aí de 11 anos pode entender, assim como um idosinho aí dos seus 90 anos também vai entender aqui ou na Conchinchina. O que acontece aí, a gente tem corujas, a gente tem estrelas cadentes e gente esquisita aparecendo pro tio do Harry Potter e ele prevê que algo está prestes a acontecer. Sim, é o começo da jornada desse herói e fica claro nas primeiras páginas. Quando a gente vê essa criança deixada na porta desses tios, a gente vê o raio na testa dele, é o raio do conhecimento, já usado em outras lendas, como o do Príncipe de 5 Armas, que conta a história do futuro Buda, onde o conhecimento da transitoriedade da vida, quando você perde aí o medo da morte, é um conhecimento seu que, no caso dele, está preso numa cicatriz, é um amuleto que ele sempre carrega com ele e vai defendê-lo e vai aí nortear nosso herói na jornada dele. Então a morte passa a ser um item, um dos maiores medos que a gente tem. O nosso herói já consegue conviver com essa ideia. E o Dumbledore, no final da história, vai explicar isso pra gente, né? Pra quem tem a mente estruturada, a morte é simplesmente a próxima fase, algo a ser descoberto. É incrível, gente, isso num livro para crianças, ela consegue passar esse tipo de conhecimento. Então, um terceiro segredo, eu diria, que é a imperfeição desse Harry Potter. Sim, ele erra, ele não sabe o que fazer, ele se questiona, ele tem esses medos que a gente tinha quando ia para a escola, no primeiro dia de aula, que a gente tem até hoje, na verdade, na nossa primeira vez em tudo. Ele sofre pra caramba e por isso a gente ama o Harry Potter. No quarto segredo, eu colocaria aí que a autora, de uma forma bem interessante, já quebra esse vínculo com os pais. Ele é órfão, porque é necessário que nessa jornada, o nosso herói deixe a criança, deixe os pais e vá para essa aventura se transformar num homem. Então ele faz isso porque ele é órfão, não tem muito jeito. E
aí um quarto segredo, gente, são os arquétipos e os vários símbolos universais que são usados aqui. Arquétipos, nem vou entrar nesse mérito, porque todos os personagens da história cumprem sua função e trocam de arquétipo, ajudando o nosso herói a incorporar esses elementos nesse amadurecimento. Mas eu queria chamar a atenção para o Ronnie Weasley. Sim, eu adoro esse personagem, porque ele tem aí componentes muito importantes. Ele, gente, ele é pobre, ele é ruivo e ele se acha menos que os irmãos mais velhos dele, que foram super bem sucedidos. Ah, o que você tá falando aí? Ele é ruivo, não tem nada a ver. Gente, tem. A gente vê o mundo atual eclodindo aí numa série de protestos por toda essa intolerância, questões raciais, por preconceitos, enfim. Ruivo, só 2% da população consegue ser ruivo, que eu acho lindo de morrer essa cor, mas eles sofrem uma série de preconceitos. É que a gente não sabe, como eles são uma quantidade muito pequena, a voz deles é pouco ouvida, mas eles sofrem tanta intolerância e preconceito como negros, como indígenas, ou como orientais, ou como magros, ou como pobres, entende? A questão ela é muito ampla nessa seara de intolerâncias e preconceitos. E ele simboliza tudo isso e vai lidando, e ele lida com humor. Ele traz o componente comédia à tragédia, que é aí que permeia também essa jornada. Eu gosto muito do personagem do Ronnie, ele gente, as melhores risadas que eu tive foi com ele, e não é à toa que qual é o bicho de estimação dele, porque nada tá por acaso nessa história, tudo significa alguma coisa. Ele tem um rato, o Pereba, que ele ganhou do irmão dele usado, tudo é usado que ele tem, porque ele é pobre, tem muitos irmãos, enfim. Gente, um rato, você pensa, pô, o Harry tem uma coruja, ele tem um rato. Gente, o rato é um símbolo bem interessante, né? A insignificância dele pode ser gigantesca e pode fazer toda a diferença. Tanto é que é o símbolo do deus Apolo, que reúne uma dualidade, que é a destruição e a proteção. Então você pode ver um ratinho fazendo um elefante ser derrotado ou algo do gênero. Então é muito interessante o Ronnie e essas características. Eu também queria falar de símbolos universais. Então o Fofo, aquele cachorro gigante de 3 cabeças que toma conta da Pedra Filosofal, que está no submundo de Hogwarts, nada mais, nada menos que é uma referência ao Cérbero, o cachorro que toma conta do submundo, do inferno, de onde os humanos não devem descer, porque eles vão aí navegar nos segredos da morte, enfim, nos segredos obscuros. Mas a gente tem esse elemento também. Uma outra questão interessante que ele coloca, eu coloquei como sendo o quinto segredo, é o espelho, o Gesed. Inverte que vira desejo. Sim, o Harry Potter tem um encontro com esse espelho que revela os seus desejos mais profundos, as suas insatisfações, as suas ânsias, as suas ambições. Então, quando o Harry se olha nesse espelho, ele vê a família dele. Já o Ronnie vê que ele vai ser futuramente um monitor como um dos irmãos dele. E o Dumbledore vai explicar uma coisa incrível. Ele vai dizer que o homem mais feliz do mundo, quando se olha nesse espelho, simplesmente se enxerga e nada mais. Gente, olha o que ele ensina aí para esse Harry Potter, para esse nosso herói, entender a jornada dele, se aceitar e se amar. Olha que coisa interessante. Não só isso, a gente passa para o nosso 6º segredo, que é a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal, Flamel, um alquimista, que não era bem alquimista, eu acho, mas tudo bem. Mas ele encontra esse documento, encontra alguém no caminho de Santiago de Compostela que o ensina a entender e a construir a Pedra Filosofal, que permitiria que você transformasse qualquer elemento, qualquer metal pobre em ouro, ou criar o elixir da vida e ficar jovem para sempre.
E isso era a grande ambição, sempre é até hoje uma das grandes ambições do mundo, mas existe o sentido esotérico, que é o mais importante da pedra filosofal. A transformação do metal? Não, é a transformação do nosso herói, de menino para homem, esse aprendizado, toda a jornada. E aí, no Caldeirão Furado, ele explica isso de uma forma bem legal, vale a pena conferir. E o Harry vai conseguir levar essa transformação e vai salvar a pedra para não cair nas mãos de você sabe quem. E a pedra vai ficar escondida dentro do espelho, porque é ali que ele consegue, que ele já aprendeu, ele já entendeu que o uso dela é para essa jornada e não para esses fins estranhos e ruins que os demais querem dar, inclusive o você sabe quem. E para encerrar essa lista aqui de segredos, a gente tem um monte deles, que é toda a simbologia, que aqui eu só vou citar para que vocês, caso queiram, a gente pode fazer um outro vídeo para discutir isso, mas, gente, todos os animais que vocês imaginarem, desde a coruja-leão, o rato, a fênix, o unicórnio, que mais? As cores que são usadas, as escadarias que existem dentro de Hogwarts, a floresta, tudo é simbólico, tudo mostra alguma coisa, conta uma história para nossa parte interior, para nossa reflexão. Então a gente muitas vezes lê e racionalmente não capta a mensagem, mas algo dentro da gente se aquece e entende a mensagem que está sendo passada. Então a gente vai ter aí também os embates do Harry com o Malfoy, né? Os dois fazem esse contraponto e a grandeza desse herói quando, por exemplo, ele descobre o talento dele para jogar quadribol. É o Malfoy que provoca isso, né? Ele faz uma coisa que o Harry detesta, ele enfrenta as regras e vai atrás do Lembroy, de um dos meninos, uma bolinha que faz lembrar as coisas. E ele descobre aí um talento e ele reconhece que descobriu graças a esse embate com o Malfoy. Da mesma forma, a gente tem esse mundo trouxa que a gente vive, que é o mundo exterior, que é o mundo voltado para essas notícias horríveis, para a pandemia, para desgraças, para fofoca. E a gente se volta para o nosso mundo interior, mágico, que é o mundo de Hogwarts, que é o mundo mágico que o Harry Potter mergulha para sair um herói no final dessa história. Bom, é isso, gente. Esses são os 7 segredos mágicos que eu enxerguei lendo esse livro e eu entendi por que ele se tornou esse fenômeno literário e por que ele é um clássico, na minha opinião. E no dia 26 de junho, há 23 anos atrás, era lançado o primeiro livro no mundo. A J.K. Rowling dividia com todo mundo esse mundo maravilhoso que ela criou, essa mitologia moderna que nos faz viver melhor. É por isso que é sucesso, é por isso que eu consegui fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desses segredos. E, enfim, se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.